Shalom! Este é o 6º vídeo do curso Jejum Por que Praticá-lo. Tratamos neste vídeo do verbo jejuar no Novo Testamento. A primeira ocorrência do verbo jejuar, nesteio, no Novo Testamento, está em Mateus 4:2, que diz: "E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome." Este relato de Mateus coloca o jejum de Jesus como o mais longo da história bíblica. O jejum mais longo havia sido do rei Davi, em se tratando de jejum individual, em favor do seu filho com Batseba, que estava bastante enfermo. Este jejum durou 7 dias e a semelhança do jejum de Jesus foi individual, como disse. Não há nenhuma lei na Bíblia que exija que alguém deva jejuar por tanto tempo, nem 7 dias e muito menos 40. Aliás, a única lei sobre o jejum ela prevê um dia inteiro sem comida, uma vez por ano, para a confissão de pecados. O que se observa é que o jejum, nesse contexto da tentação de Cristo, é espontâneo e pessoal. Essa prática de Jesus não deixou Mateus desconcertado. Ele narrou a história sem fazer juízo de valor e sem demonstrar estranhamento. Isto parece confirmar que jejuar era bastante comum entre os hebreus, israelitas, judeus. Pelo contexto, verso 4, uma citação de Deuteronômio 8:3, fica claro que é tão importante o alimento físico quanto o espiritual. A palavra da boca de Deus é alimento essencial, assim como o pão de cada dia. Ficar sem comer só faz sentido se for com o objetivo de se preparar para a adoração, para o culto, conforme respostas de Jesus ao tentador. A segunda ocorrência do verbo jejuar, nesteio, no Novo Testamento, está em Mateus 6:16-18. Nesta orientação de Jesus, o jejum deve ser solitário, em companhia secreta com o Pai, porque assim nos diz o Mestre: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente." Primeiro, Jesus fala aos discípulos, em geral, que o ato de jejuar deve ser discreto, sem aparência de tristeza e sem hipocrisia, verso 16. Em segundo lugar, ele usa o pronome no singular, tu, para indicar que o jejum deve ser individual, discreto e direcionado ao Pai e não aos homens, conforme versos 17 e 18. Jesus incorpora ao jejum uma recompensa. Não diz qual seja essa recompensa, mas diz a procedência dela. A recompensa vem do Pai. No Antigo Testamento, a recompensa em relação ao jejum oficial, em Levítico 16, seria o perdão dos pecados, uma grande recompensa. Como o pecado estava envolvido no jejum oficial e nacional, a tristeza fazia parte do pacote da prática do jejum. No entanto, melhor que demonstrar tristeza aos homens é arrepender-se dos pecados e confessá-los a Deus, como pode-se presumir do ensino de Jesus aqui. A terceira ocorrência do verbo jejuar, nesteio, no Novo Testamento, está em Mateus 9, 14 e 15, repetido em Marcos 2, 18 a 20 e em Lucas 5, 33 a 35, que diz: "Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam?" Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão." Uma nova informação nos é apresentada. Os discípulos de Jesus não praticam o jejum, mas hão de praticá-lo quando Jesus não estiver mais com eles. A tristeza própria do jejum
está presente neste relato. Em oposição a ela está a presença do noivo, o que traz alegria aos convidados da festa. Se a nossa comunhão com Deus for de intimidade, o jejum está dispensado, porque a presença dele será perene. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam com frequência. Como vimos nos vídeos anteriores, os fariseus costumavam jejuar 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras. A quarta ocorrência do verbo jejuar, nesteio, no Novo Testamento, está em Lucas 18:12, quando um fariseu se justifica diante de Deus, colocando-se num pedestal onde um publicano, cobrador de impostos, conforme a própria análise do fariseu, não estaria nesse pedestal. Ele, o fariseu, ao contrário, segundo o seu próprio testemunho, praticava um duplo jejum semanal, entregava minuciosamente os dízimos, por isso ele seria aceito. Assim lemos: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O jejum nessa época passou a ser um ritual religioso pesado, de uma classe religiosa. Saiu de 1 vez por ano para cerca de 200 vezes ao ano, sem falar em outros que jejuavam muito mais. A quinta e última ocorrência do verbo jejuar, nesteio, no Novo Testamento está em Atos 13, versos 2 e 3. Nesse texto, o jejum está diretamente associado ao culto, ao serviço a Deus e à oração. Esse jejum é de uma pequena coletividade: Barnabé, Simão Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, verso 1. O culto precede o jejum, verso 2, e o jejum precede a oração, verso 3. Assim lemos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum ajudou a esses 5 irmãos, através da oração compenetrada, a discernirem a voz do Espírito Santo. Assim, separaram a Barnabé e Saulo para uma obra específica. No próximo vídeo, tratamos do jejum no Novo Testamento. Shalom!